a ponta do Campeonato Carioca. O Maricá, que tem sido, né, primeira disputa de Série A de Campeonato Carioca para o Maricá, e tem sido até aqui o time que pontuou mais na competição. E o Vasco do Fábio Carille, nesse momento que a gente está falando tanto de questão física, né, de meio praticamente estaduais em meio à pré-temporada, é um time que tem apostado na sequência dos seus jogadores. A tendência é que o Fábio Carille repita pela terceira vez a equipe que tem dado, pelo menos no primeiro tempo, né, das partidas, no início das partidas, dado motivos a ele a gostar desse trabalho. E por isso talvez a sequência mais pesando, que a questão física em algum momento vai ser um problema para Fábio Carille e para Vasco nessa temporada, nesse início de temporada, né? A diretoria do Vasco, ela tem acertado na filosofia de manter os jogadores que estão no clube desde 2023, porque esses são os reforços do Vasco. O Vasco não tem receitas, não tem condições de fazer grandes investimentos. Então, o melhor investimento para o Vasco, nesse momento, é manter a sua base com reforços pontuais e tentando fazer com que algum dos jogadores de suas pratas da casa, tem bons valores, fazer com que eles possam suprir uma ou outra carência do elenco. O bom do time, o bom é que o Vasco tem boas opções no meio-campo, e o fundamental, o Vasco tem 2 jogadores que se equivalem na qualidade técnica, no sentido da criação, que um pode suprir a ausência do outro, embora seja um sonho fazer com que os 2 atuem juntos. Falo, evidentemente, de Coutinho e de Payet. Então, enquanto não surge uma possibilidade de fazer com que os 2 atuem juntos, eu acho fundamental, né, esse aproveitamento de um em cada tempo, né? Evidentemente, o Coutinho, por ser mais jovem, por ser o ídolo do clube, que está recuperando a forma física e técnica dele com a temporada, se readaptando ao futebol brasileiro, Coutinho tem atuado por 60 minutos, mais ou menos, tem jogado 1 hora, e o Payet tem jogado os outros 20, 30 minutos. Então, eu acho que o Carille é um técnico competitivo, ele é um técnico que sabe armar equipes competitivas, e pode ser que ele faça desse Vasco aí um Vasco diferente, um Vasco que vai incomodar muitos times que têm uma capacidade maior de investimento, que tem uma perspectiva maior de conquista de títulos. Eu acho que trilha num caminho muito positivo o Vasco. Já começou bem diferente, né? Se a gente for olhar para o modelo de jogo, por exemplo, muito mais adaptado ao que tem de opção do que a forma como o time jogava nas últimas temporadas, né? E com um meio campo promissor, né? Isso que o Gilmar estava falando do meio, eu acho que é o mais importante, assim. Eu ia começar falando que o Vasco, dos times, depois que estrearam os times principais, é o que está trazendo melhores notícias, mas é uma comparação um pouco injusta, porque, enfim, o Flamengo só teve um jogo, o Botafogo ainda nem estreou. Mas se a gente comparar os dois, o Vasco... É curioso que o time alternativo foi vaiado em São Januário, mas o time titular tá agradando. Bem. Mas entre Vasco e Fluminense, não há dúvida nenhuma que esse comecinho de temporada do Vasco é infinitamente melhor. Acho que infinitamente é um exagero para esse momento, né? Mas é melhor do que o do Fluminense. Só que aí é isso, né? Talvez não seja, essa mania que a gente tem de comparação não seja o momento de comparar ainda, seja o momento de cada um fazer o seu dever de casa. E é isso que vem acontecendo. O cara, ele vem fazendo bem o seu dever de casa. Vai chegar o momento que precisa comparar, o momento que está chegando, inclusive, que são os clássicos, esses enfrentamentos do time. Se o Vasco eventualmente perder, acho que tem que manter, né? Tem que manter esse trabalho que vem sendo feito, porque o Vasco, nos últimos anos, vem sendo prejudicado um pouco pelo campeonato estadual, pelo o imediatismo que se tem em relação ao estadual, né? Então se empolga muito quando o Vasco faz um bom trabalho no estadual, às vezes, que às vezes aquela fagulha ali não significa fogo, né? O Vasco tem que ser um pouco mais centrado, entender o que tem de bom, entender onde pode investir de bom, entender as carências e como usar esse elenco, né? Isso do Payet e do Coutinho, eu acho que é um fator. Não precisa ter esse desespero para que eles funcionem juntos, porque parece que conseguiu agora alternativas com reforços, inclusive. Acho que o Tietchan, por exemplo, começou bem o ano no Vasco. Fazer um campeonato estadual bom, né, acima da média, isso independentemente se vai conseguir título ou não. Acho que para o Vasco é importante classificar para a semifinal para conseguir um ano com um pouco mais de tranquilidade. Parece no caminho certo o Vasco. E tem um desafio importante hoje, né? Porque o Maricá, de fato, vem jogando bem, né? O Maricá não tá na liderança
por acaso. Conseguiu ali um tropeço em casa contra o Sampaio Corrêa no último jogo, o jogo dos golaços, né, do estadual. Mas é um teste legal antes dos clássicos pro Vasco hoje. A lamentar só que seja em São Januário, né? Isso faz mal pro campeonato. Faz mal pro campeonato o fato do Maricá ser o mandante. Mandante. E já é o segundo jogo que o Vasco atua como joga em São Januário com o adversário como mandante. Acho que a estreia contra o Nova Iguaçu foi assim, não? O jogo contra o Nova Iguaçu, estreia do campeonato, era mando do Nova Iguaçu, estreia foi em São Januário. É tudo muito estranho. A gente acabou de falar de Botafogo. E que não é agora, o que não é novidade no campeonato estadual, né? O Fluminense já viveu isso, o Flamengo já viveu isso, enfim. O próprio Botafogo, hoje o Botafogo, os clássicos no estadual, na teoria, não tem mandante, né? Tanto que a torcida do Botafogo, os sócios torcedores do Botafogo hoje pagam para ir pro jogo, não é mando de campo do Botafogo, apesar de ser o Newton Santos. E o fato de ser o Newton Santos dá uma vantagem enorme pro Botafogo para esse clássico de hoje. Então, assim, ajustes que o Campeonato Carioca precisava fazer, né? O Maricá não tem onde mandar esse jogo, não pode mandar em Maricá, que mandasse em outro estádio, pelo menos para dar uma volta redonda, alguma coisa assim. Já não é o ideal, mas definitivamente não é bom para competição sem São Januário. Mas onde será transmitida, onde será realizada, a partida transmitida hoje às 7 da noite aqui no Sport TV pré-jogo, já às 6h30, as primeiras informações de São Januário. Esse confronto a partir das 7 entre Vasco e Maricá hoje pelo Campeonato